O Real Madrid conquistou mais uma virada histórica para cima do Manchester City na Champions, só que dessa vez com algumas peculiaridades que você vai saber aqui no vídeo de hoje. Mas antes, se inscreva no canal, pois estamos postando vídeo todos os dias. Nós queremos muito chegar na meta de 200 inscritos para depois partir para mais, para 500, para 1000, mas eu preciso da sua ajuda aqui com a sua inscrição e com a sua divulgação do canal. E para isso eu quero muito que você deixe o seu like, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais e mais pessoas e para você mostrar para mim que você tem gostado do nosso conteúdo. E já começando a falar do assunto principal do vídeo, que é a vitória do Real Madrid para cima da equipe do Manchester City, a grande diferença dessa vitória do Real Madrid para as últimas na Champions, em que ele venceu a equipe do Manchester City, foi a questão do Real Madrid ser superior ao City durante praticamente o jogo inteiro. Tanto no primeiro quanto no segundo tempo, a equipe do Real Madrid jogou muito melhor que a equipe do Manchester City. Olhando para o primeiro tempo, o início, como de costume, foi bem equilibrado, mas nós já tivemos o Real Madrid muito mais consistente, com o Vinícius Júnior sendo muito ativo, fazendo boas jogadas, uma caneta linda e um passe lindo que ele deu para o Mbappé, que já ficou cara a cara e teve uma grande chance, com uma grande defesa do Ederson. E o Real Madrid estava produzindo, estava conseguindo com ótimas jogadas do Rodrigo e do Vinícius Júnior produzir um bom futebol, um ótimo futebol. E nessa, numa jogada linda da equipe do Manchester City, com o Guardiola fazendo uma jogada maravilhosa, no passe do Grealish ele ajeitou de peito para o Haaland, sim, um Haaland que nunca tinha feito um gol contra a equipe do Real Madrid em Champions e também na carreira, foi lá e guardou seu primeiro, afastando essa crise, mas também a gente vai ver um pouquinho mais para frente que tem um grande motivo para isso acontecer. Mas o City estava na frente, vencendo por 1-0, e ali eu pensei, caraca, o City vai vir com tudo, vai vir até aquele jogo que eles tocam bem a bola, tem o controle da partida, mas não foi isso que aconteceu. Eles tentaram, eles tiveram alguns minutos com isso, mas o Real Madrid vinha cada vez mais forte, tanto que o Vinícius Júnior, num lance de genialidade, ele conseguiu chutar, a bola acabou desviando no Akanji e bateu no travessão. E aí que veio os primeiros problemas da equipe do Manchester City, que foram com as lesões. O Grealish, que participou bem do primeiro gol, não acho que ele seja um grande jogador, tem até piadas falando que se ele fosse brasileiro, ele ia jogar no Mirassol, tá na Série A, inclusive, jogaria num time de Série C, de Série D, um time lá do norte que a gente nem conhece, porque realmente ele vale mais do que o que ele entrega. Ele não entrega grande futebol, na minha opinião. Inclusive, na temporada que o City foi campeão da Tríplice Coroa, ele não foi uma peça fundamental do time, não teve bons números, é claro. Ele foi uma peça importante, principalmente para dar assistências para o Haaland. Mas ele saiu machucado para a entrada do Phil Foden no final do primeiro tempo. O Akanji também se machucou, ele estava voltando de lesão e teve a mesma lesão. E para o intervalo, o Pep Guardiola escolheu o Rico Lewis para entrar para o segundo tempo. Então, o Real Madrid teve sim muitas oportunidades comparadas à do City, que fora o gol do Haaland, teve só um chute do próprio Phil Foden, que o Courtois fez uma boa defesa, e a equipe do Real Madrid teve chutes com o Ceballos, chutes com o Valverde, que foram muito perigosos, e o Ederson estava fazendo um ótimo jogo, fazendo ótimas defesas. Já partindo para o segundo tempo, o Manchester City teve um abafo ali de 5 minutos, inclusive que o Haaland meteu uma bola no travessão, o Haaland buscando muito jogo, muito participativo, mas a partir dos 5 minutos do segundo tempo, até pelo menos os 25-30, o Real Madrid foi muito superior no jogo. Foi o melhor momento de um domínio sobre o outro na partida, foi nesse tempo onde o Real Madrid produziu muitas oportunidades e chegou ao gol, um gol assim, muito na sorte do Kylian Mbappé. Ele já tinha tido algumas oportunidades, o Ederson tinha feito 2 grandes defesas contra ele também já tinha chutado para fora, uma boa chance no final do primeiro tempo, ele estava sozinho ali, ele acabou chutando muito mal, e aqui ele chutou errado de novo, só que deu sorte, porque a bola bateu na canela dele e ficou sem nenhuma chance pro Ederson. A bola foi ali entrando aos pouquinhos, mas foi devagarzinho, me deu uma leve lembrança daquele gol do Danilo, que era do Palmeiras, o volante, na vitória do Palmeiras contra a equipe do Inter, lá no Rio Grande do Sul, que ele chuta a bola de canela, a bola vai subindo, e simplesmente ela cai no gol, a torcida tava xingando já, que chute horroroso, e simplesmente a bola entrou no gol. Eu tive essa sensação vendo o gol do Mbappé, que foi um gol muito estranho, um gol de canela, quase de joelho, e se ele acertasse o chute, provavelmente a bola ia pra fora, ou o Ederson ia defender. Mas naquele momento, o City foi muito pra cima, teve uma chance cara a cara com o goleiro Bellingham, onde o Ederson fez mais uma grande defesa, e ali eu tive um sentimento do Manchester City que nós estamos vendo na temporada. O Manchester City apático, o Manchester City desanimado, o Manchester City que já tá ali esperando os próximos golpes do adversário para ele ir lá e cair, tanto que o Manchester City sofreu várias goleadas esse ano, em especial as goleadas em casa contra o Tottenham por 4-0 e contra o Arsenal por 5-1, que são jogos que a gente nunca pensou que iria ver com o City do Guardiola. Inclusive o Manchester City está com média de gols tomados, é a maior média de gols tomados desde mais de 20 anos atrás. Então, antes do City ser rico lá em 2008,
ele não tomava, em média, tantos gols quanto ele está tomando agora com o Guardiola. E não preciso nem dizer, é a pior média da carreira do Guardiola como técnico do City e da carreira do Guardiola no total. Então, é uma defesa muito frágil e é um ataque muito forte do Real Madrid. Mas o Ederson estava salvando. Ele tinha feito pelo menos 3 grandes defesas. E com esse jogo meio anêmico do Manchester City, eu até tava pensando, pro City, esse empate é um bom resultado até. Mas numa jogada individual do Phil Foden, ele caiu ali na entrada da área e o juiz deu pênalti. Vendo no primeiro lance, eu não achei nada. Eu olhei assim e falei, nossa, o Phil Foden, ele não estava simulando nada, mas foi trombada de jogo, ombro a ombro, ele caiu. Vendo o replay, vendo pela segunda, vendo pela terceira vez, dá pra ver um toque no joelho do Phil Foden, tanto que ele fica caído durante um bom tempo, que ele sentiu muitas dores. Mas foi joelho com joelho ali, o Ceballos foi um pouco acima do que precisava ser. E eu acredito sim que o pênalti foi muito bem marcado. Acredito sim que pode gerar dúvidas, muita gente pode falar que não foi nada, mas não é para isso que o VAR tá lá. Não é para, se houve dúvida, vai ver para tirar sua dúvida. E infelizmente tem muita gente, aqui no Brasil inclusive, muito jornalista esportivo, que acha que sim, que acha que o VAR tem que chegar, em qualquer lance de dúvida, vai lá no monitor tomar sua decisão. E não é assim que está no protocolo do VAR. O protocolo do VAR diz que quando se tem certeza, tem que chamar o juiz para ele ir lá ver e tomar a decisão. Mas aqui no Brasil a gente vê que não é assim que funciona nos jogos, não tem muitos critérios. Mesmo os lances de bola na mão, em um jogo marcam um pênalti, no outro não marcam um pênalti, vão e não vão no VAR. Não faz muito sentido, não tem muito critério aqui, mas lá na Europa funciona, principalmente na Champions. A gente tem, por exemplo, na Premier League, um VAR que praticamente não atua em momento nenhum. Eu também já não acho que esteja correto, porque em muitos momentos é pênalti, é um lance de cartão vermelho ou qualquer coisa do tipo que o VAR possa interferir e eles simplesmente não fazem nada. Não é para ser totalmente isento. Por isso que eu acho que na Champions realmente funciona muito bem o árbitro de vídeo. Acho que é o padrão ideal que nós temos que seguir. Inclusive em relação ao impedimento automático, não, o semi-automático. Porque aquele lance do gol do Haaland, no primeiro gol do Haaland, aqui no Brasil, todos os programas esportivos iam ficar falando disso o jogo inteiro, o programa inteiro, só que na Champions é diferente, tem o semi-automático, não tem o que duvidar ali, ele estava atrás da linha da bola, e foi o gol, e vida que segue, foi passar um pouquinho, né, quando eles estavam brincando lá entre os jogadores. Mas pênalti marcado pro City, Haaland na bola, deslocou muito bem o Courtois, fez seu segundo gol para cima do Real Madrid, e ali trouxe um ânimo, ele comemorou muito, eles estavam ligados, falando em foco, só que aí veio a grande cartada que acabou com o jogo do Manchester City e provavelmente até acabou com a Champions League para a equipe do Guardiola, que foi uma saída bizonha do Ederson, bizonha, ele foi dar um chutão, ele deu um chutão no primeiro jogador do Real Madrid que estava lá na frente dele. Não foi ele que fez o gol, mas dando sequência no lance, o jogador do City foi tentar dar um toque de cabeça, a bola ficou pro Real Madrid, lançamento pro Vini Júnior lá na ponta, ele conseguiu chutar pro meio sem ângulo, o Ederson defendeu, mas o rebote ficou sozinho pro Brahim Dias, que guardou, ele até não comemorou, porque ele teve passagem pelo Manchester City nas suas divisões de base, mas ali o Ederson que estava fazendo um jogo perfeito. Eu já não sou um grande fã do Ederson, não acho que ele é um ótimo goleiro, não acho que ele faça grandes defesas, inclusive, pelo menos na final da Champions League, quando ele precisou, ele foi muito bem contra a Inter de Milão, e ele estava indo muito bem contra a equipe do Real Madrid, e ele deu um vacilo gigantesco nessa saída de bola, era só acertar um chutão, ele é bom com os pés, e a equipe do City, ela falha muito na saída de bola, e eu não pensei que ia falhar nesse momento, não tinha falhado o jogo inteiro, foi logo do Ederson, que é um goleiro que sabe muito bem jogar com os pés, no rebote, Brahim Dias empatou os 40 do segundo tempo, e aí aquele ânimo do City foi se barrando, aquele ânimo do City que foi pelo gol 5 minutos logo depois, foi tudo por água abaixo. Eles estavam confiantes, né? Iam levar uma vitória para o Santiago Bernabéu de 2-1, mesmo sendo inferiores na partida, o Real Madrid sendo superior. E para tomar o golpe final, numa bobagem do Rick Lewis, que não entrou bem, o Vini Júnior deitou lá em cima dele, teve várias jogadas que o Vini Júnior foi muito bem para cima dele, conseguiu levar na velocidade e ganhar com tranquilidade. Eu acho que o Guardiola devia ter colocado o Matheus Nunes na saída da cancha, que estava fazendo um bom jogo, mas ele preferiu o Rick Lewis, o jogador da base, num passe ali também meio duvidoso do Kovacic, mas ele podia chegar mais firme, podia vir com vontade, ele ficou esperando o passe, o Vini Júnior já meteu a bola na frente, saiu, cara a cara com o Ederson. Não entendi também porque que o Ederson quis sair do gol, tinha ali uma proteção, ele podia ficar no gol, ele podia fechar o ângulo, mas ele quis sair, o Vini Júnior tocou por cima dele e o Bellingham veio para só completar e fazer o 3-2 da virada do Real Madrid. Por que eu acho que dessa vez foi muito diferente das outras? Porque nas outras vezes a gente tinha visto um domínio da equipe do Pep Guardiola, do Manchester City. No primeiro ano, nos últimos 3 eles se enfrentaram, né? No primeiro ano, foi aquele jogo maravilhoso, 4-3,
do City pra cima do Real no Etihad do primeiro jogo. E aquele jogo era pra ter sido uns 4-0 pro City, ou se o Real Madrid fez 3 gols, uns 7-3, porque o City produziu muito, o Mahrez perdeu chances inacreditáveis, o Mahrez que é muito fominha, sempre foi, não tocou a bola em lances cara a cara, e a equipe do Real Madrid conseguiu diminuir e saiu feliz com 4-3. E na volta o City foi superior o jogo inteiro, abriu o placar, teve chance em cima da linha. Tava indo muito bem, vencendo por 1-0 com o gol do próprio Mahrez. E nos acréscimos o Rodrigo fez os 2 gols, aquele milagre lá do Santiago Bernabéu. E o Real Madrid se classificou na prorrogação com um gol de pênalti do Benzema, mas o City foi muito melhor. Já no ano seguinte foi o ano que o City passou do Real, onde no Santiago Bernabéu a gente teve um empate 1-1, que o Real Madrid fez um golaço com o Vinícius Júnior e o De Bruyne respondeu com um golaço, também vamos falar um pouquinho de De Bruyne ainda no vídeo. Só que na volta o City destruiu e toda a sua destruição gerou em gols. Foi 4-0 para o Manchester City, muito merecido. De novo, primeiro jogo muito equilibrado, o City superior. Naquele primeiro ano, o City superior nos 2 jogos. No último ano que nós tivemos o confronto entre os dois, aí nas quartas de finais, a equipe do Real Madrid empatou com o City no Bernabéu em 3-3, foi um jogo bem equilibrado. E na volta o Real Madrid fez 1-0 cedo com o Rodrigo, e aí o City martelou o jogo inteiro. E foi melhor, porque martelou. De Bruyne conseguiu empatar, levar para a prorrogação e o Real Madrid passou nos pênaltis. Então tá vendo? Não teve praticamente nenhum jogo, até esse de hoje, em que o Real Madrid foi superior ao Manchester City. Nenhum. Só que hoje o Real Madrid foi muito superior ao Manchester City. Teve até uma chance no início do jogo, com o Rodrigo fazendo uma jogada linda com o Mendy, e o Mendy conseguiu ficar sem o Ederson na frente dele, mas o Akanji conseguiu tirar a bola para evitar o gol. Mas os números mostram muito isso. A equipe do Real Madrid teve praticamente o dobro de finalizações do que o City. Foi 19-10. Se você pensar, o Courtois fez só uma grande defesa, que foi um chute do Foden, que não foi uma grande defesa, uma defesa boa, mas foi um chute fora da área. Já o Ederson tem que fazer pelo menos 3 defesas cara a cara. Ele estava fazendo um jogo perfeito, na minha opinião, até ele errar no segundo gol e vacilar no terceiro, porque ele não precisava ter saído. Mas, mesmo assim, teve essa particularidade, né? Porque foi um jogo onde nós tivemos 2 defesas muito frágeis, só que de um lado a gente tinha um ataque muito bom, com Bellingham, Rodrigo, Vinícius Júnior e Mbappé. Inclusive, na minha opinião, os 4 jogaram bem. E o melhor dos 4 foi o Vini, porque o Vini participou do segundo e terceiro gol. E foi uma correria ali pra cima dos zagueiros, por exemplo, ele ganhou o prêmio de melhor jogador da partida, muito merecido, mas logo acompanhado do Rodrigo, porque o Rodrigo fez uma ótima partida. O Rodrigo facilitou muito o jogo para seus companheiros, fez ótimas jogadas, ele jogou muito bem, ótimos passes, faltou só ter um gol ou uma assistência, mas ele foi um bom jogo, e aí os outros 2 simplesmente fizeram gols. O Bellingham fez o terceiro gol e o Kylian Mbappé fez o primeiro gol da equipe do Real Madrid. Então, é um ataque muito poderoso. Já quando você olha para o outro lado, não é um ataque tão poderoso assim da equipe do Manchester City. Porque a gente tem um De Bruyne que não é o De Bruyne das últimas temporadas. Esse De Bruyne, diferentemente dos últimos jogos, ele está muito mais participativo. Ele tentou, só que ele praticamente errou tudo. O De Bruyne errou quase todos os passes que ele tentou. Os em profundidade, ele errou todos praticamente. Ele errou todos, ele foi muito mal na partida, muito mal, na minha opinião, mas pelo menos ele tentou. E ele, com muitas lesões, tudo fica mais difícil. Ele também já é um jogador muito veloz, já não parece estar tão animado em jogar na equipe do City, mas a qualidade dele é importantíssima para a equipe do Manchester City. O Bernardo Silva também está numa fase ruim, tendo que jogar um pouco mais recuado. Hoje nós tivemos o Stones de volante, uma novidade, que foi o que deu certo no título da Champions há 2 anos atrás, só que dessa vez ele estava fazendo a posição do Rodri. Naquela época ele jogava ao lado do Rodri. E não ter o Rodri para esse time é um problema. E isso não quer dizer que ele merecia ganhar a bola de ouro, né? Inclusive teve um mosaico lá antes do jogo, uma bandeira gigante com o Rodri beijando a bola de ouro, uma provocação ao Vini Júnior falando pra ele parar de chorar. E durante o jogo todo, a torcida do City pegando no pé do Vinícius Júnior, e ele respondeu muito e muito bem, porque ele é muito bom de bola. Mas voltando para esse ataque, o Bernardo Silva não tá fazendo uma boa fase. Se você olhar os pontas titulares hoje, o Savinho tá bem, mas assim, não é um bem como tá o Rodrigo no Real Madrid ou Vinícius Júnior. Não é um bem de destruir. Não é o bem que a gente espera dessa equipe do Manchester City. Do Grealish não tem o que falar, eu não acho ele um grande jogador, como eu já falei antes. O Phil Foden até acho ele bom, mas de novo, uma fase ruim, uma fase capenga. E a gente tem o Haaland ali, que briga, que tenta. Só que aí a gente vai pro... E o Haaland que fez 2 gols, só que a gente vai pro outro lado, que é a defesa do Real Madrid, que tava desfacelada. Não tinha zagueiro e lateral direito para esse jogo tão importante de Champions. O Real Madrid simplesmente não tinha. E outra pergunta que eu faço, por que não tem?
Eu sei, as lesões foram muito sérias para o Real Madrid, que perdeu seus 4 zagueiros. Mas vai ao mercado, contrata um zagueiro. Mas, do mesmo jeito, não tem como o Tchouaméni ser zagueiro. Ele tem feito atuações horríveis. Ele foi muito mal no primeiro gol do City. Mas o Asensio ali brigou muito, fez o que podia fazer. Na minha opinião, teve um bom jogo. Valverde, improvisar na lateral direita, perde muito do seu poderio ofensivo. Porque às vezes que ele chegou, ele teve uma chance que o Ederson triscou na bola. O juiz deu tiro de meta, mas ele triscou na bola. Deu pra ver no primeiro tempo. E no segundo tempo, um chute que a bola trisca na trave, foi quase um golaço do Valverde. E o Valverde tem essa chegada importante na área. Ele jogando de lateral não teve essa chegada. Quando ele chegou, ele foi muito perigoso, mas se ele jogasse na posição dele, ele ia ser muito mais perigoso ofensivamente para a equipe do Real Madrid, mas ele não comprometeu como um lateral direito, o que nos mostra talvez como que esse ataque da equipe do Manchester City é um ataque muito fraco comparado às últimas temporadas. Parece que todos esses jogadores, tirando o Haaland, né, e o Savinho, tirando os novos, parece que eles já chegaram no limite dele. Parece que eles já não têm a questão da motivação para chegar lá. E, infelizmente, a gente pode ver, e eu acredito que vai ver sim, a temporada do City praticamente acabando na próxima quarta-feira. Porque o Real Madrid jogou melhor, vai com vantagem de um gol para jogar no Santiago Bernabéu e simplesmente tem um quarteto maravilhoso contra uma defesa do City que tá mal e que teve mais uma lesão. De novo, o Akanji saiu machucado, ele tava fazendo um bom jogo. E aí, quem que vai parar o Vinícius Júnior no Santiago Bernabéu? Se não parar o Etihad, o Matheus Nunes vai parar, o Rico Lewis vai parar o Vinícius Júnior? Não vai parar o Vinícius Júnior, gente. Então, o que eu espero para o próximo jogo, o City vai ter que sair, vai ter que tentar, mas eu acho que não vai ter como, porque esse Real Madrid é muito forte, o Real Madrid está se encontrando, foi o primeiro grande resultado do Real Madrid contra uma equipe forte na temporada, não havia feito bons jogos, inclusive tomou 2 goleadas para o seu maior rival, o Barcelona, mas agora eu acho que não vai ter como, e eles vão chegar com tudo, vão chegar com muita confiança para as oitavas de finais, e quanto mais entrosamento esses caras tiverem, a gente olha para o Mbappé, todo mundo zoando o Mbappé no início da temporada, o primeiro jogo que ele fez contra o Barcelona lá na Liga, onde ele teve hat-trick de impedimento para fazer gol anulado, e hoje simplesmente ele já tem mais de 24 gols na temporada, isso é um ótimo número, um ótimo número. O Bellingham passando de 10 gols, tendo 10 assistências, o Vinha não precisa se falar, o Rodrigo também não precisa se falar. Então esse time tá ganhando forma contra essa defesa frágil do City que a gente viu. Acho que não tem o que se dizer. Só o Gvardiol, que fez um bom jogo, pensando defensivamente na equipe do City, onde ele deu assistência pro primeiro gol, e criou muito bem, marcou muito bem. Só ele que teve realmente um grande jogo ali. Eu consigo destacar ele e o Haaland, né? Eu ia destacar o Ederson, mas não tem como depois das duas falhas, né? E olhando pro Real Madrid, foi o Vini, sem sombra de dúvidas, e essa defesa foi muito guerreira, né? Mesmo com um City um pouco mais frágil. Mas o que vocês pensam desse jogo? Para vocês foi pênalti no Phil Foden? Para vocês teve impedimento do Haaland no primeiro gol? O que vocês acham que vão ser dessa próxima partida? Se depender de mim, pode ter Real Madrid e City, mesmo os dois com uma fase não tão boa, pode ter todo ano. São jogos maravilhosos. Tivemos um jogo maravilhoso mais uma vez. Mas o que você acha? A temporada do City realmente acabou? O que vai ser da quarta-feira que vem? O Real Madrid vai passar com tranquilidade? Ou vai ter sufoco, ou vai ter emoção, ou vai ter prorrogação e pênaltis? Quero ouvir aqui, quero ler todos os comentários, quero interagir com vocês. Por isso, se inscrevam no canal, deixem o seu like e comentem nesse vídeo. No link aqui na descrição nós temos o nosso Instagram e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para alcançar mais pessoas e conseguirmos os 200 inscritos. Fora isso, muito obrigado pela sua audiência, fiquem com Deus, um grande abraço e tchau!